Estamos de volta, galera, e desta vez para falar de um dos mais importantes assuntos da matemática, que é a trigonometria. Muitos morrem de medo deste assunto. Trigonometria. Trigonometria significa basicamente o estudo da medida de um triângulo. Triângulo, metria, medida. Então, trigonometria é a ciência que mede os triângulos. Antes da gente começar a dar os conceitos formais das várias identidades trigonométricas, vamos primeiro tentar entender trigonometria do ponto de vista, vamos dizer, abstrato, sem a gente pensar em terminologias formais. Vamos pensar em algo mais simples. Vamos imaginar que eu tenho aqui o chão, eu tenha um homem aqui nesse chão e eu tenha aqui na frente um morro. Existe uma variável que mede o afastamento desse homem para esse morro, que eu vou chamar isso de distância. Então, a distância entre este homem e o morro é esse intervalo aqui. Eu tenho também a altura desse morro, a altura desta montanha ou desse morro. E se eu construir uma estrada ou colocar aqui um pedaço de madeira que me leve deste ponto até o topo deste morro, eu tenho aqui uma distância que eu vou chamar de deslocamento. Ou seja, para esse cidadão aqui chegar aqui em cima deste morro, ele terá que se deslocar subindo esta ladeira. E este morro se encontra a uma determinada distância desse cidadão que precisa sair do chão e vir até aqui em cima. Eu tenho ainda que esta ladeira faz um ângulo entre a ladeira e o chão, que eu vou chamar de ângulo alfa. Então, trigonometria é estudar a relação. Trigonometria, inicialmente, será estudar a relação entre os lados e os ângulos do triângulo abaixo. Do triângulo abaixo. E o que é importante salientar do triângulo abaixo? Que esse triângulo é um triângulo retângulo. Inicialmente só vamos falar de triângulo retângulo. Caso eu tenho aqui que este triângulo é um triângulo retângulo, ou seja, ele possui um ângulo de 90 graus. Então, recapitulando, eu tenho um homem que se encontra a uma certa distância de um determinado morro e ele quer chegar no topo desse morro, se deslocando através dessa ladeira até chegar ao topo do morro. Então eu posso perceber que existe um triângulo aqui entre o pé do cidadão, o topo do morro e a parte de baixo do morro. Trigonometria é estudar a relação entre deslocamento, altura, distância e este ângulo alfa, que é formado entre o deslocamento e a distância. Este ângulo reto de 90 graus, que é entre a altura e o chão. E, por que não dizer, este ângulo aqui, beta,
que é entre o topo do deslocamento e a altura do morro. Existem relações que estudam essas variáveis: deslocamento, altura, distância e esses três ângulos. A gente sabe, como estamos lidando com um triângulo retângulo, que se eu somar o ângulo alfa com o ângulo beta, isso vai ser igual a 90 graus. Pois eu já possuo um ângulo reto que já é de 90 graus, e todos nós sabemos que todos os ângulos de um triângulo, a soma é de 180 graus. A primeira relação, então, que vamos estudar nesta situação é algo chamado de tangente. Deixa eu desenhar novamente aqui uma versão em miniatura daquele desenho anterior. Eu tenho um homem, eu tenho aqui um morro, e eu tenho aqui a distância entre esse homem e o morro. Eu tenho a altura deste morro e tenho o deslocamento necessário para que esse homem chegue no topo deste morro. O que vem a ser tangente? A tangente é simplesmente a razão entre a altura do morro e a distância entre o homem e o morro. E esta tangente estará me dando o índice de inclinação de minha subida. É o índice de inclinação da minha, vamos chamar aqui de forma não formal, ladeira. Então perceba, vamos aqui imaginar que a gente tenha a seguinte situação: que eu tenha um homem situado a 3 metros do morro e que esse morro tenha 6 metros. Então, o índice de subida, que é a tangente, será igual a 6 por 3, que será igual a 2. Se eu tenho uma outra situação, também um ângulo de 90 graus, e que eu tenha que a distância desse homem para o morro é de 4 metros, e que a altura desse morro seja de 3 metros, o índice de subida ou inclinação desta ladeira, que é a tangente, será nesse caso 3 por 4, que é 0,75. E no caso da tangente, quanto maior a tangente, o que a gente pode concluir? Maior a inclinação. Mais cansado eu vou ficar ao tentar subir essa ladeira, se a gente quiser pensar nesses termos. Então, quanto maior a tangente, no caso aqui a tangente foi 2, o que significa esse 2? Significa que a altura é 2 vezes maior do que a distância entre eu e este morro. Se eu tenho a tangente de 3 sobre 4, que dá 0,35, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a altura é 75% da distância entre eu e o morro. Então,
tangente é a primeira das, vamos dizer, variáveis que precisamos entender quando falamos de trigonometria. Vamos na próxima aula falar sobre o seno.